Miguel Rebelo de Sousa é o convidado deste Hora Económico. Miguel, olá, muito boa noite. Muito boa noite. Comecemos pelas declarações de Pedro Passos Coelho. Talvez tenha sido a vez em que vimos Pedro Passos Coelho olhar para a situação da Grécia com um desfecho menos positivo do que aquele que tinha sido até agora, pelo menos, defendido pelo Governo. É um sinal que, de facto, estamos a entrar numa fase bem diferente deste processo. Claramente que estamos a chegar a uma fase da qual já é difícil arranjarmos muitos mais prazos dilatórios, não é? Estamos a chegar ao fim do prazo. Pedro Passos Coelho tem estado bastante até calado, silencioso sobre este tema nos últimos meses, desde que no início do ano o primeiro-ministro grego se queixou da intervenção de Portugal e de Espanha, e tem estado num tom muito mais ponderado de tentar, no fundo, aguardar para que as instituições funcionem e no seio das instituições se chegue a um consenso. É verdade que nós, vendo tudo o que está acontecendo nos últimos dias, não conseguimos deixar de dizer que, de facto, as coisas não estão a correr bem, claramente. Nós não estávamos à espera que tivessem a correr melhor pela forma como as coisas tinham evoluído. Quer dizer, nós já tínhamos falado várias vezes disso. De facto, o governo grego tem nada a esticar a corda. Pedro Passos Coelho, agora, perante as situações dos últimos dias, já se sente um bocadinho mais à vontade para poder falar disto um bocadinho de uma forma mais descomprimida. Admitindo o pior cenário. Admitindo que pode vir a acontecer o pior cenário. E acho que cada vez mais nós temos que considerar que isso pode vir a acontecer. Houve uma declaração que politicamente foi bastante polémica do lado da Ministra das Finanças, que foi quando chegou a dizer, há cerca de um mês e meio atrás, que os cofres do Estado estavam bem cheios. Sim. É nestas alturas que vamos perceber as vantagens, de facto, dessa gestão da tesouraria. Sim, quer dizer, o Portugal utilizou uma tática de pré-financiamento, ou seja, nós fomos financiando no mercado, à medida que as taxas de juros eram competitivas e estavam cada vez mais baixas, nós fomos aproveitando esse ciclo para nos financiarmos, mesmo não precisando do dinheiro. E isso, de facto, fez com que nós tivéssemos ali acumulado algum estoque de capital que nos permite a nós dizer que estamos mais tranquilos face às necessidades de financiamento para o ano. Isso é verdade, quer dizer, e sobre isso, e penso que quando Pedro Passos Coelho diz que não está preocupado com a subida das taxas de juros porque nós temos capacidade financeira para aguentar as coisas, é isto mesmo que ele está a querer dizer. Não quer dizer que não seja negativo para a economia portuguesa as taxas de juros subirem, não é? Nós não podemos também separar as coisas por completo, não é? Como nós, a partir daqui não há problema e aconteça o que aconteceu lá fora, nós estamos imunes. Não é verdade. Agora, do ponto de vista financeiro, nós até ao final do ano, nós já de facto nos pré-financiámos o suficiente para termos as nossas necessidades de financiamento todas cobertas e por isso acho que nesse aspecto fizemos um bom trabalho, foi um trabalho que o IGCP esteve a fazer desde o último ano e meio, 2 anos talvez, e sendo assim nós podemos de facto dizer que temos aproveitado bem as condições de mercado para nos financiarmos. Agora, no futuro próximo, as condições de mercado já começaram a inverter, há um mês e meio, 2 meses para cá, e claramente que a tendência não é para melhorar, a tendência é para piorar, e portanto temos que ter agora isso em consideração. E sobre justamente essa deterioração do preço da dívida portuguesa, que ainda continua baixa, mas já não está, por exemplo, nos 10 anos, nos 2,5%, como chegou a estar, ontem estava cerca dos 3,2%, os analistas o que dizem é que não se deve propriamente ao efeito Grécia, deve-se mais a uma normalização da taxa de juros, porque antes é que estava anormalmente baixa, mas que num cenário em que haja uma futura crise na zona euro, Portugal, essas taxas começam a subir, Portugal será o primeiro na linha da frente a ser atacado pelos mercados. Isto é um constrangimento para a próxima legislatura, quem sabe para as próximas legislaturas, não é? Sim, eu acho que tem toda a razão. É claramente constrangimento. Temos que ver que Portugal também é um país que, pelas circunstâncias que passou nos últimos anos, pelas condições de crescimento económico do país, pela elevada dívida que tem, nós, no fundo, temos todos os ingredientes que levam o mercado a olhar para nós de uma forma um bocadinho mais cautelosa do que para outros países europeus. E, portanto, quando nós dizemos que Portugal é logo o primeiro a seguir, é verdade, Portugal é logo o primeiro a seguir. Também é verdade que, a partir do momento em que nós também temos isso em cima da mesa, nós também, quando fazemos e isto aqui é uma sugestão minha, um programa de governo para a próxima legislatura, temos que ser um bocadinho ponderados, porque, de facto, as condições que nos levam a que o ano 2015 seja um ano que esteja, neste momento, com perspectivas de crescimento superiores àquilo que era esperado, são condições que, se calhar, no futuro próximo não vão acontecer. Eu diria mesmo, provavelmente mesmo, não vão acontecer. E dado que não vão acontecer, nós temos que pesar bem certo tipo de medidas que podem, de facto, ter influência no aumento da despesa pública, porque essas medidas podem não ter a capacidade, podem não dar ao Estado português a capacidade de ele se financiar a uma taxa de juros tal
para poder, no fundo, financiar essas medidas, que não provoque impacto no que diz respeito ao déficit. Porque, no fundo, o que nós vamos ter em consideração, e temos que perceber, é que a dívida pública portuguesa, as taxas de juros da dívida portuguesa vão claramente subir. Faz parte de um processo de normalização. Não fazia sentido Portugal estar a ter taxas há 10 anos de 2,5%. Não fazia sentido. É óbvio que nós aproveitámos isso, e bem, mas nós não podíamos achar que isso era sustentável a longo prazo. Nós não podemos agora pensar que vamos conseguir ter essas taxas de juros a longo prazo nos próximos tempos e por isso podemos implementar medidas que nos vão aumentar a despesa, que no nos vão abrir um entanto, buraco. há uma série de medidas que começam a ser repostas, começam a ir no sentido de repor uma série de benefícios que estavam suspensos de alguma forma, que o Tribunal Constitucional assim obrigou. Contas do Diário Económico, no próximo ano o orçamento arranca com um buraco de 1.360 milhões de euros, isto por via da redução da sobretaxa, os cortes salariais da função pública que começam a ser repostos e, no caso do Partido Socialista, até há uma reposição acelerada nos próximos 2 anos destes cortes e também da sobretaxa. Estas contas continuam a não ser positivas, ou seja, nós parece que estamos a falar de um orçamento de Estado como se estivéssemos desintegrados, exatamente este contexto que estávamos a falar da Grécia. Sim, é preciso tirar bastante cautela em relação a isso, até porque, antes de mais nada, nós temos que perceber bem qual é que é o enquadramento macroeconómico no qual estamos inseridos. Não só no que diz respeito à taxa de dívida, ao mercado da dívida, mas também ao crescimento económico europeu, por exemplo, não é? Taxas de câmbio, flutuação do preço do petróleo, há uma série de outros fatores que, quando nós vimos algumas das medidas que são apresentadas, quer pela coligação, quer pelo PS, nós não percebemos muito bem qual é que é o enquadramento macroeconómico que eles veem que vai acontecer para poderem, de alguma forma, sustentar e perceber que aquelas contas que fizeram, que lhes chegam a dar a conclusão de que aquilo é viável, como é que eles partiram de que base, não é? Sim. Temos que perceber um bocadinho isso. E acho que essa base é extremamente essencial, porque essa base é uma base que não é de todo muito, a esta distância, estável. Portanto, nós não podemos, de forma alguma, confiar que aquilo que temos hoje em cima da mesa, o que está a acontecer e aquilo que se perspectiva que aconteça para este ano, nos permite a nós dar uma indicação que as coisas não vão piorar e que vão evoluir até no sentido de melhorar as condições da economia. Eu acho que, por exemplo, a Grécia, que estamos agora aqui a falar, é um ótimo exemplo do que algo que pode, de alguma forma, ter impacto negativo nas contas de todos os países do euro. Uns mais do que outros, claro, mas isso terá sempre efeitos e teremos que ter isso em consideração quando nós pensamos no nosso futuro. Miguel, temos declarações do Primeiro-Ministro a dizer que o problema está resolvido até ao final do ano, que está próximo de estar resolvido até ao primeiro semestre de 2016 e a seguir é contar com um BCE musculado, como temos contado até agora? Antes de mais, quando o Primeiro-Ministro faz referência a isso, de facto só pode estar a falar da parte financeira, porque há muita coisa que é preciso ainda fazer. Não é? Agora, falando da parte financeira, é óbvio que a partir do momento em que, e se acontecer uma crise como a saída da Grécia do euro, que não é desejável, acho que nós todos temos que dizer isso, não é desejável, mas que é bastante possível que venha a acontecer, nós também esperamos que a Europa, a partir desse momento, tenha logo uma série de outras medidas que permitam, de alguma forma, minimizar o impacto. E uma delas é o reforço do Banco Central Europeu de compra de ativos, o que já tem feito agora ultimamente, com resultados interessantes, mas que, de facto, perante uma saída da Grécia, perante uma crise económica um bocadinho mais profunda, nós esperaríamos, e acho que Portugal tem toda a legitimidade para esperar, um suporte e um apoio do Banco Central Europeu e da Europa como um todo, para garantir que nós, Portugal, não ficamos, no fundo, a sofrer as consequências da Europa não se unir à volta do projeto europeu. Porque isto aqui pode ser, de facto, uma saída que a gente pode achar que não é assim, tão estruturante quanto isso, mas é uma saída que abre uma porta que nunca tinha sido aberta. Então, nós não sabemos exatamente o que é que pode acontecer a partir desse momento. E muito menos se, por acaso, começarem a olhar para Portugal como sendo o próximo a sair. O que torna toda esta situação, se calhar aos olhos do americano, bizarra, porque estamos a falar de um PIB um impacto no PIB da Europa ou da zona euro de 2%, é o que pesa a Grécia nestas contas todas, e talvez haja aqui alguma perplexidade, visto de fora, porque é que se arrisca tanto por tão pouco. Pois, mas a questão é que nós não temos um modelo europeu bem fechado, não é? O que é verdade é que nós avançamos para uma série de medidas e políticas, e, no fundo, de centralização na Europa de uma série de fatores.
nós tirarmos capacidade aos países europeus para poderem, de alguma forma, poderem ter autonomia do ponto de vista orçamental, até por causa do próprio adesão ao euro e tudo isso. E o que acontece é que nós não deixamos nunca de ser um conjunto de países. Nós não somos um Estado federado como os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma obrigação de solidariedade, digamos assim, entre Estados, que nós ainda estamos longe de lá chegar. E para os americanos, ao mesmo tempo que nós sabemos que é muito mais fácil deixarem cair uma falência de uma cidade como Detroit, porque, no fundo, para eles, acima de tudo, também não se pode onerar em demasia os contribuintes. E se a cidade faliu, se o Estado faliu, ao mesmo tempo tem uma série de outros mecanismos federais que, de alguma forma, suportam a economia como um todo. Nós estamos muito longe disso, não é? Nós, por exemplo, Portugal, somos um país, ainda por cima, periférico, somos um país de 10 milhões de habitantes, nós somos passa a expressão, um caco no meio da economia europeia. Mas o nosso caco leva-nos a uma situação que é um bocadinho bizarra, que é o primeiro-ministro português poder levar um raspanete de um cidadão finlandês. Eu lembro-me perfeitamente dessa história há uns anos atrás. Nós até devolvemos um caixote de lixo à Finlândia quando colocaram em É uma situação ridícula. Eu não estou a ver isso nunca acontecer nos Estados Unidos da América. É uma mentalidade que ainda não está orientada a um espaço único que vai para muito mais do que apenas um espaço económico. Não é? Nós temos que pensar que o projeto europeu não pode cingir-se a um espaço económico comum. E esse passo não foi dado por várias razões e dificilmente será dado agora, porque neste momento não há muitas condições para isso acontecer, porque nós temos um espaço europeu que está muito pouco homogéneo e tem uma liderança que é muito parcial no que diz respeito ao pensamento europeu. No fundo, nós não podemos achar e pensar que os líderes europeus, franceses e alemão, são aqueles que, no fundo, vão ver qual é que é e vão liderar a visão da Europa do futuro. Porque, se for assim, nós não vamos perder. Vamos perder a Inglaterra, vamos perder os países do Norte da Europa e vamos perder os países do Sul também, porque são aqueles que são as franjas, não é? Miguel, o que acaba de dizer ainda torna mais difícil, então, sempre que ouvimos os políticos, quer da coligação, quer do lado do Partido Socialista, talvez no lado do Partido Socialista de forma mais evidente, dizerem a Europa tem que mudar para nós crescermos. É difícil acreditar que isso é de facto uma realidade, uma mudança de atitude, com esta cacofonia. Eu diria que a Europa tem de mudar, estou de acordo. Que, essencialmente, nós temos que perceber que o projeto europeu tem que ser um projeto que tem que ser pensado de uma forma diferente, com uma mentalidade diferente, mais solidária entre todos, mas também um projeto com quem nós nos consigamos todos identificar e que tenha um caminho, não é? Porque muitas vezes o nosso caminho foi um caminho que teve vários tratados ao longo dos anos e os tratados depois a seguir acabaram por significar muito pouco. Mas, acima de tudo, temos é que mudar de líderes europeus, porque com estes líderes nós não conseguimos fazer essa dinâmica de mudança. É muito complicado nós conseguirmos imprimir uma mudança quando as pessoas que estão à frente dos principais governos europeus são pessoas que estão lá há muitos anos, são pessoas que têm já opiniões muito vincadas, muito fortes, já se fizeram sentir, não é? Já se gladiaram várias vezes ao longo dos vários anos, nunca olharam para este tema da forma profunda que ele deveria ser olhado. E, portanto, não vai ser agora que estas mesmas pessoas o vão fazer. Era preciso mudar e vir uma nova geração. O que também não é fácil de ver isso acontecer. Houve alguma, desse ponto de vista, alguma decepção, sobretudo da esquerda, com François Hollande, que trazia muito essa promessa da mudança de discurso e a seguir, dentro de alguma ala do Partido Socialista mais à esquerda, celebrou também, durante poucos dias, mas celebrou a chegada do Syriza, e chegamos a este ponto e parece que o discurso de não há alternativa ganhou ainda mais força. Não que capitalize votos, as sondagens mostram que a abstenção sobe, mas fica difícil defender outra coisa. Bem, antes de mais nada é preciso haver bom senso. Esse episódio de haver pessoas do PS, ou ligadas ao PS, que se rejubilaram quando o Syriza venceu, foi apenas um ato de pouco senso, mais nada. Porque, no fundo, não se concentraram, não se focaram naquilo que significa o Syriza, e sim, mas é conseguir mudar a Europa, vai ser agora um movimento de mudança, quando, de facto, não havia nada que nos pudesse indicar que seria esse o caso. Quer dizer, o Syriza não tem sequer nada a ver com o PS a nível programático e a nível ideológico. Mas, no que diz respeito
à François Hollande, é verdade que também houve uma certa decepção. Porquê? Porque François Hollande é governante da França, foi eleito, não é? Governante da França, e a França é um peso pesado. E, portanto, exigiu que há uma expectativa grande em que, basicamente, pudesse aqui mudar um bocadinho os dados da equação, não é? Os pratos da balança. François Hollande, pelo seu perfil e pela sua presença, acabou por não mostrar aquilo que se esperava, não é? E acho que François Hollande foi uma oportunidade perdida nesse aspecto. Acho que a Europa ainda não percebeu muito bem que caminho é que pretende, e isso é um problema. Repare que nós temos, em grande parte dos países do centro europeu, muitos governos de coligação com mais do que 2 partidos, portanto não há ali uma posição política vincada, e isso faz com que se perca muita força em termos políticos, e faz com que os próprios governos tenham uma pouca, digamos assim, margem de manobra para terem um programa muito vincado a nível europeu. No fundo, estão muito virados ainda para as questões internas, para as necessidades da sua população e muito pouco para o projeto europeu. E nós, enquanto continuarmos nesta senda, nunca vamos conseguir mudar muito. O Podemos, em Espanha, é outro fenómeno que se falou muito e ainda se fala, com uma grande expectativa. O Podemos não é um projeto de futuro. O Podemos é um projeto de reação. Mas nota-se que, nas últimas eleições, notou-se que estes movimentos que parecem emergir mais da sociedade civil ocuparam ali um espaço tradicionalmente ocupado pelos partidos, coisa que em Portugal acabou por ainda não acontecer. Nós somos mais conservadores, se calhar. Mas também tem muito a ver com um grande sentimento de insatisfação com a situação económica dos países, com a situação de perspectiva futura. Portanto, há aqui uma insatisfação generalizada nos países, principalmente do sul da Europa, não é? E isso aí tem-se sentido bastante e é normal que se sinta. Mas nós também temos que perceber que esses movimentos são movimentos que, ao fim de pouco tempo, eles acabam por perder força. Por várias razões, porque eles não têm como nasceram da sociedade, têm várias cabeças. Cada cabeça não é necessariamente parecida uma com a outra. Têm várias ideias diferentes e vieram de várias origens diferentes. E por isso, neste momento, temos um líder muito vincado do Podemos, mas aquele líder do Podemos, quando perde a sua capacidade de adaptação, faz lembrar um bocado o Bloco. Quando o Bloco perdeu o Louçã. Quando nasceu o Bloco com Francisco Louçã, teve muita aderência e teve muita força, mas a partir dessa altura estava-se a escutar o próprio programa do Bloco, estava-se a escutar a ideia. Então o que é que foi preciso fazer? Tentar regenerar, mas regenerar na continuidade, e perdeu-se a força. Porquê? Porque toda a atratividade que residia no projeto do Bloco era à volta de Francisco Louçã. Sim. E da cabeça de Francisco Louçã e do perfil do protagonista. Não havia, digamos assim, um programa político que fosse uma base comum que vinculasse aquelas pessoas de uma forma muito mais permanente. Começaram a haver vários problemas internos, várias discussões, cisões, e aqui eu acho que esses partidos, esses movimentos cívicos, até ver, das duas uma, ou acabam por começar a pouco e pouco a esfumar-se, ou acabam por ser integrados numa força política já existente mais forte e que normalmente está vinculada aos partidos no arco do governo. E, portanto, eu acho que é uma coisa que é transitória e é natural quando nós estamos num período de instabilidade e de insatisfação, essencialmente insatisfação, mas a médio e longo prazo perde força. Miguel, voltando aqui um bocadinho à Grécia, até porque amanhã é dia de reunião do Eurogrupo, a última sondagem que sai diz que o povo grego, 57%, é mais favorável a um mau acordo do que a uma saída da Grécia do euro. Hoje tivemos declarações de Tsipras dizendo que assume a responsabilidade de não assinar um mau acordo para a Grécia. Estamos também a fazer caminho para que haja aqui alguma perda de legitimidade deste governo? Há um fator curioso que está acontecendo na Grécia, realmente, que é mais de 55% das pessoas, 57% preferem um mau acordo a sair do euro, mas ao mesmo tempo a popularidade do Syriza está alta, não perdeu, não veio por aí abaixo. O que só mostra que as pessoas têm ali um sentimento, não é, dispar, não é? Ao mesmo tempo, sentem que o Syriza está, pelo menos, a fazer passar a mensagem da insatisfação deles, mas vejam lá bem o que é que vocês fazem, porque se forem levarem isto muito longe, depois ficamos numa situação pior do que estamos hoje. De facto, acho que o Syriza tem tido essa dificuldade, que é levantar muitas expectativas de início. Mas, ao mesmo tempo, parece estar a ter algum resultado a convencer que é capaz de fazer vergar a Europa, vá. Eu lembro-me quando o ministro Varoufakis foi nomeado para ministro das Finanças, o que se dizia vem um homem que é especialista em teoria de jogos, não é? E, portanto, aqui há muito também de teoria de jogos por trás. Quer dizer, no fundo, há aqui também uma parte de negociação muito importante
E há aqui, a gente pode discutir até que ponto há aqui um bluff que esteja a ser imposto pelo governo, ou a ser vendido pelo governo grego, para ver se consegue convencer os credores a cederem mais do que aquilo que eles gostariam de ceder. Até que ponto é que ele também não está a levar isso longe demais, porque ele, no fundo, acredita que faz parte do interesse de todos que haja um acordo. E, portanto, partindo desse pressuposto, até onde é que eu consigo ir? Nós temos visto isto acontecer ao longo dos últimos meses, não é? Isto já vem desde janeiro. E o que é verdade é que desde janeiro que nós estamos a ver várias e sucessivas mesas de negociação, sempre à espera que seja a próxima a chegar a alguma conclusão, a fechar, a selar um acordo. De vez em quando estamos mais próximos, cada vez mais estamos mais próximos, mas o que é verdade é que ao fim deste tempo todo isto não acontece. Portanto, eu penso que também há aqui uma parte muito importante, que é a capacidade que tem Tsipras de vender internamente dentro do Siriza e do Parlamento grego as medidas que ele agora se apercebe que tem de alguma forma de implementar internamente e que vão contra tudo aquilo que ele disse antes. E isso é muito difícil de explicar. Portanto, também ele tem que defender um pouco a sua dama, no fundo, não ficar numa situação de humilhação. Ele não é da Grécia, é a humilhação. Alexis Tsipras, como primeiro-ministro grego, que levantou a fasquia muito alta quando apresentou um programa e fez um discurso sempre em campanha que era tudo contra a Europa e tudo contra as negociações com a Europa. Miguel, avancemos para a TAP, no tempo que ainda temos. A TAP, que na semana passada ficámos a conhecer quem era o preferido do governo, o vencedor nesta corrida à privatização, e já depois de saber o resultado, ficámos a saber que haveria interesse do Banco Público Brasileiro, BNDES, entrar no capital também da empresa. Foi pouco transparente o processo? Pois, eu acho que não vamos discutir se foi boa a privatização, se é boa a privatização. Não, estamos no campeonato da forma Agora, como foi conduzido. A forma, de facto, acho que podia ter sido mais transparente. O Governo tentou passar uma mensagem de transparência total, mas o que é verdade é que há várias coisas que ainda não percebemos muito bem na operação. Sim, senhor, vai haver uma injeção de capitais na TAP. Muito bem. Mas a questão das garantias em relação à dívida, como é que ficamos? Se a reestruturação da dívida não for conseguida, quem é que vai assumir essa dívida? Como é que fica? Isso, a própria forma como o consórcio foi montado não é brilhante, quer dizer, ficamos sempre com aquela sensação, faz lembrar muito, e peço desculpa pela comparação, o processo que aconteceu com o José Roquete quando foi a compra do Banco Tote Açores, não é? Em que ninguém, na altura, o José Roquete parecia que era ele o acionista maioritário do Banco Tote Açores, e no final do dia ficávamos todos convencidos que ele ali agiu um bocadinho em conivência como testa de ferro. E, portanto, aqui nós ficamos sempre um bocado na dúvida, não percebemos muito bem, porque ao mesmo tempo dizemos que o Humberto Pedrosa é que é o líder do consórcio, mas o financiamento é todo brasileiro. O know-how é todo brasileiro. Ao mesmo tempo, o Banco Brasileiro diz que está interessado em tornar-se acionista, mas não percebemos, mas isso faz parte do pacote da privatização, é a médio e longo prazo, mas de que forma é que isso pode ser possível? Mas está previsto que os acionistas possam vender parte da participação a outros? Isso são coisas que nós de facto não percebemos. O facto de termos fechado aquele tema que é um tema muito caro aos portugueses, que é haver o hub. Sim, senhor, ficou definido que havia um hub durante 30 anos em Portugal. Parece-me que isso é até mais positivo do que aquilo que eu imaginava inicialmente. Só que não foi definido o que é o hub. Okay? Então vamos lá perceber. O hub é o quê? Significa o quê? Temos quantas rotas, base, qual é que é o critério para definir que há um hub em Portugal? Há várias coisas que de facto não são conhecidas. O Governo, de alguma forma, pelo seu secretário de Estado, tem tentado sempre dizer que não, que tem sido tudo transparente, o mais claro possível. Fica para mim claro, é que o Governo queria tirar uma dor de cabeça de cima do Estado português. E esse é que era o grande objetivo. A partir daí, o que acontecer, o Governo português não sei se está muito preocupado ou se de alguma forma preveniu essas eventualidades, porque, por exemplo, quando nós estamos aqui a discutir se é importante ou não é importante saber se o consórcio é liderado por um português, eu não sei se para o Governo é importante, porque para o Governo, se calhar, o mais importante era que o negócio, que a transação se efetuasse. Acho que é uma coisa que nós só vamos saber mais tarde. O facto de ser aqui um banco público brasileiro que eventualmente pode estar a garantir toda a questão da dívida, portanto, é um credor e nós já sabemos o poder dos credores naquilo que é depois a capacidade de decisão e de gestão de uma empresa, se compararmos a uma empresa a Portugal. E sabemos que até se pode tornar acionista, corremos o risco de ter basicamente vendido a TAP, que deixa de ser uma empresa pública portuguesa para ser uma empresa pública brasileira. Está a ser um bocado
repetitiva, não é? Essa situação. Se nós pensarmos na REN, se nós pensarmos na EDP, se nós pensarmos em várias empresas, as principais empresas que nós temos privatizado ao longo dos últimos 3, 4 anos, tem sido isso o cenário, não é? Mas com o Brasil os negócios correm particularmente mal ultimamente. É verdade, é verdade. E é caricato que assim seja, de facto. É caricato, porque supostamente o objetivo da privatização não era esse, claramente, não é? E depois ficamos com uma situação um bocadinho incómoda, não é? Que é, no fundo, estamos a passar para uma esfera pública brasileira algo que nós dizíamos que nós queríamos privatizar porque só os gestores privados é que iriam conseguir dinamizar e dar um crescimento à TAP que ela precisa. Afinal de contas, nós achamos que se for uma empresa pública brasileira não há problema nenhum, eles se calhar são melhores gestores do que nós. Mas o que é verdade é que nós não conseguimos controlar essa situação por completo. Não conseguimos. A não ser que isso esteja previsto pelo acordo que seja estabelecido entre o Estado português e o consórcio que no fundo venceu o concurso. Mas é bizarro. Eu acho que da forma como as informações têm vindo a conta-gotas e têm vindo a ser apresentadas, é extremamente provável que isso possa vir a acontecer, porque a dívida da TAP é uma dívida bastante volumosa. Não estou a ver o Humberto Pedrosa conseguir, de uma forma, se calhar, muito ágil, reestruturar esta dívida, melhor do que o Estado português conseguiria, e ao mesmo tempo reembolsar a dívida de uma forma sustentável, porque era aquilo que nós dizíamos que nós iríamos ter dificuldades, nós, Estado português, iríamos ter dificuldades em fazer com a TAP. Portanto, tenho a dificuldade também em acreditar que Humberto Pedrosa tem essa capacidade. Resolve esse problema. Vamos à questão da reversão. O Partido Socialista, hoje, numa entrevista de António Costa, já não é tão peremptório na questão da reversão, diz que dentro daquilo que for o enquadramento legal, tentará assegurar que o Estado fique com 51% do capital e, eventualmente, alegar aqui o interesse nacional para o fazer. Parece-lhe uma posição realista? Não, acho que não é execuível. Nós estamos num país que está abrangido pelas regras do mercado de capitais internacional. Nós queremos investidores diretos estrangeiros em Portugal. Nós precisamos de captar investimento direto estrangeiro. A pior coisa que pode acontecer é Portugal começar a reverter privatizações, quer dizer, dá um péssimo sinal ao mercado, dá um péssimo sinal a investidores, e os investidores, quando querem investir num sítio, num país, numa empresa, querem ter a certeza que aquele negócio que estão a fazer é exatamente aquilo que lhes está a ser proposto. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Portanto, eu acho que é óbvio que pode passar pela cabeça de António Costa essa ideia. Eu percebo que não fico satisfeito com o processo, nem fico satisfeito com a privatização da TAP. Eu, pessoalmente, também sou contra a privatização da TAP. Aliás, já disse isso aqui várias vezes. Aqui, mas, depois de ter sido efetivada, acho que temos é passar a viver como tal. Portanto, temos que assumi-la e, a partir daqui, temos é que esperar que a TAP seja gerida o melhor possível para defender os interesses de Portugal, dado que a TAP é uma empresa que é bastante relevante para Portugal e para o turismo português, e, ao mesmo tempo, para os trabalhadores da TAP, cuja base é cá em Portugal e são ainda uns bons largos milhares. Não fica a ideia que foi vendida à pressa? Quer dizer, é verdade, Alexandra, quando nós vemos que esta transação é feita poucos meses das eleições e o concurso, apesar de tudo, teve uma duração bastante reduzida, mais reduzida do que concursos passados, e ao mesmo tempo queremos passar, no fundo, formalizar a transação o mais depressa possível. Para quê? Para poder passarmos a Bruxelas a batata quente, passa a expressão, para eles poderem também validar a operação e aprovar a operação. Isto é tudo feito para garantir que quando haja novas eleições e haja um novo governo em funções, as coisas já estejam de tal maneira avançadas que não haja sequer essa possibilidade de não passar para trás. Mesmo que o líder, neste caso do PS, e ele, se vier a ser futuro primeiro-ministro, possa na altura continuar a ter essa ideia. Que é uma ideia que eu acho que não é execuível, mas quer dizer, pode continuar a ter essa ideia na mesma, não é? Agora, quanto mais avançado tiver o processo, mais difícil é. Miguel, muito obrigada pelo comentário. Muito obrigado. Miguel Rebelo de Sousa, comentário sobre a Grécia e também sobre a venda da TAP aqui no Hora Económica.